Olá, alunos! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre planejamento, a importância de planejar as nossas aulas, em planejarmos as aulas virtuais e as aulas presenciais. Então, agora nessa aula, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho desse professor, tanto no presencial como no virtual. Nós precisamos mudar a postura do nosso professor. Nós precisamos ensiná-lo a saber utilizar diferentes tecnologias, que ele tenha uma educação continuada e estejam preparados para tal. Então, ele precisa saber utilizar essa tecnologia, como já falei para vocês na aula passada. Não adianta inserirmos materiais, recursos tecnológicos em sala sem antes prepararmos nosso professor, sem antes prepararmos que ele esteja, que ele aceite isso, que ele veja que é um recurso válido para o aprender. E esse recurso, ele pode até mesmo ser através da educação continuada. Um professor, ele pode fazer um curso, a escola pode proporcionar a ele um curso mostrando para ele os recursos que essa internet, que esse computador vai favorecer na sua aula. Não adianta colocar lá o computador e o professor nem saber utilizar. É o caso também da televisão. Como utilizar esse recurso de televisão em sala de aula? A televisão também é um meio, é um recurso tecnológico que o professor pode utilizar na sala. Através de um vídeo, ele pode utilizar alguns fragmentos de vídeos, ele pode estar selecionando e fazer um questionário em relação a onde ele deseja que o aluno esteja aprendendo, pode gerar uma discussão. O professor, ele pode trabalhar além da sala de aula, ele pode levar os seus alunos ao cinema, né? O cinema também. Ele vai poder estar trabalhando esse recurso tecnológico e a aula vai sair um pouco do tradicional. O aluno vai ter mais vontade, vai estar mais motivado em estar aprendendo. E essa educação continuada para o professor ele está em constante transformação e o mundo está em constante transformação. Então, nós não podemos ficar alheios a isso. Nós precisamos ir buscar novos caminhos. Nós precisamos ir além daquilo que nós já sabemos. Nós não podemos ter medo de ir em busca desse novo aprender. E tem muitos professores que até mesmo eu já conheci, alguns professores que falam assim, para que eu vou mudar se o que eu estou ensinando para o meu aluno está dando certo? Eu sempre ensinei dessa forma, eu não quero aprender novas formas de ensinar, eu não quero aprender novos recursos, eu vou ensinar dessa forma e é assim que eu vou ensinar esse aluno. Só que ele não percebe que essa forma dele estar ensinando, muitas vezes os alunos não estão mais motivados, eles não estão conseguindo mais aprender dessa forma, porque as coisas mudaram. A forma de ensinar na década passada é diferente da forma que nós vivemos hoje, no século XXI. No século XXI nós temos vários meios de estar ensinando também. E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso eu coloquei ali que nós precisamos ter professores preparados. É muito importante isso. Nós temos que estar preparados para essa mudança. Outro dia eu estava lendo uma reportagem numa revista e era um pesquisador que estava sendo entrevistado pela revista e a reportagem era mais ou menos assim, ele estava fazendo uma pesquisa comparando a educação no Brasil, Cuba e Chile. E ele percebeu que no Brasil, isso me deixou muito preocupado, a pergunta era mais ou menos assim, qual desses 3 países nós utilizavam a cópia em sala de aula, era mais ou menos assim. E sabe qual foi o país que mais utiliza cópia, que os alunos perdem mais tempo copiando? É o Brasil. Imaginem só que absurdo, os alunos perdem a maior parte do tempo copiando. Eles não interagem, eles não trocam com o professor, eles não conversam com seus colegas, não conversam com o professor em sala de aula. Isso é muito preocupante, porque imaginem só, tem o quadro negro, é um recurso também que o professor utiliza em sala,
mas não é para o aluno sentar, copiar o enunciado de um determinado tema, digamos, de matemática. O professor vai colocar lá, o professor quer que o aluno resolva um problema. O aluno vai copiar todo aquele enunciado do problema para depois fazer a conta. Então, não é essa a finalidade. Para esse tipo de aula, nós temos mimeógrafos, nós podemos imprimir, o professor pode digitar ali o enunciado e entregar para o aluno. Ele pode trabalhar além daquilo, além da cópia. Veja um absurdo. Isso me deixou, eu fiquei muito preocupada mesmo em relação a essa pesquisa desse pesquisador. Vamos para o próximo slide. E em relação à humanização em sala de aula, nós precisamos trabalhar salas de aulas voltadas para o nós, uma construção do conhecimento e a comunicação. Por que sala de aula voltadas para nós? Porque nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos com pessoas, nós precisamos saber trabalhar com o outro, nós precisamos nos impor em relação ao que nós achamos que é certo. O que vocês acham? Vocês têm opiniões, vocês conseguem trabalhar isso, vocês trocam. E essa troca, esse voltar para o nós, como eu coloquei ali, é trabalhar com o conjunto. Você tem que saber trabalhar em equipes. Hoje, muitas empresas valorizam isso, que as pessoas não sejam individualistas, que as pessoas saibam trabalhar em grupos, porque você vai estar trabalhando com equipes, com pessoas com pontos de vista diferentes. Então, nós temos que estar preparados para tal. E essa construção do conhecimento também, ele vai além disso. Você tem que construir o conhecimento. Você tem que estar indo além. É como eu falei para vocês anteriormente, a educação continuada. É muito importante, vocês não devem esquecer isso. E é o que vocês vêm buscar aqui também. Vocês fazendo um curso, vocês estão buscando novos olhares, novas formas de estar aprendendo, novos recursos. Vocês utilizam isso no seu dia a dia. Então, nós precisamos criar o hábito de buscar, de querer mudar e mais humanos. Não porque nós trabalhamos, não porque nós temos esses recursos, a humanização vai ficar do lado de fora. Não, nós temos que saber integrar isso tudo. E essa integração desse conhecimento, dessa humanização, as pessoas vão conseguir gerar um conhecimento voltado para o nós, como eu quero deixar aqui para vocês. No próximo slide, nós temos profissionais na cybercultura. E como temos, né? Hoje em dia, o que mais temos são profissionais trabalhando com a cybercultura, que acessam a internet, pessoas criativas, pessoas críticas. E essa criatividade e esse olhar crítico, nós não podemos esquecer. Nós precisamos desse olhar. Porque nós temos, com essa globalização, as informações chegam de uma forma muito rápida. E nós precisamos ter esse olhar crítico em relação àquilo que nós estamos lendo. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E precisamos também saber interagir com os nossos pares, até mesmo criar um novo olhar em relação àquele que já foi, que nós acabamos de ler. Então, para finalizar, eu só gostaria de deixar uma frase aqui do mercado, que ele fala que o processo de aprendizagem, ele favorece a reformulação e análise do próprio ato de ensinar. Então, é o que eu acabei de falar para você, essa reformulação, esse novo olhar que nós temos, que nós precisamos criar, nós temos que ter esse hábito em criar, é esse próprio ato de ensinar que o mercado coloca aqui. Então, só gostaria de deixar esse recadinho para vocês. Até a próxima aula.